Amém? Então, a partir dessa ideia, eu queria destacar com vocês a queda do homem, porque isso é um assunto que você e nós escutamos em todos os lugares, né? A queda, o homem caiu, Adão pecou, Adão caiu, Adão e Eva pecou. A gente fica com a imagem de um casal, uma cobra, uma árvore, e que lá Deus teria proibido o homem de comer do fruto, e que de repente uma cobra apareceu e começou a enganar Adão e Eva. Isso aconteceu de fato, mas não é só isso. Eu não devo imaginar que depois do tempo que nós vivemos na história, aproximadamente aí 6, 7 mil anos de história bíblica, a partir do Gênesis, eu hoje não devo olhar para aquela história e ver como uma historinha pedagógica, pensar numa cobra, somente cobra literal, pensar somente naquele casal e pensar só naquele cenário pequenininho, porque senão acontece um problema, que é a fossilização no tempo. Eu não avanço na interpretação bíblica, eu não consigo enxergar o espírito por trás da letra. Para isso a gente tem que fazer com que a Escritura aponte para Cristo, e através do Cristo revelado, aquele que manifesta Deus, eu consigo entender as revelações e os testemunhos do Antigo Testamento. Embora a narrativa ali conta um homem, uma mulher, a serpente e uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, aquilo não se reduz só a esse episódio. Por exemplo, hoje nós sabemos que a árvore da vida é o próprio Cristo. Então eu não devo imaginar a árvore da vida como uma árvore literal. Aquilo foi escrito naquele tempo para uma humanidade que ainda estava se desenvolvendo. Então, no decorrer da história, nas várias revoluções que a humanidade teve, Deus revelou a verdade de forma pequena, até que ela fosse ganhando corpo à medida que a humanidade crescesse. Um exemplo disso é o que? Quando eu tinha meus 5 anos, a minha mãe me ensinava de um jeito. Quando eu tinha 10 anos, a conversa era outra. Quando eu tinha 15, a conversa era outra. E hoje que eu tenho 30, a conversa é outra. Por quê? À medida que eu cresço, eu posso ouvir a verdade como ela é, porque eu estou amadurecendo. Então, a humanidade era pequena, Deus tratou daquele modo, e à medida que a humanidade foi desenvolvendo, a revelação e a verdade foi ganhando corpo. Então é assim que a gente entende a Escritura. Ora, eu não devo olhar para lá e ver uma historinha. Serve para você ensinar, escola bíblica, criança e tal, mas então, como é que eu olho para a queda do homem? O propósito do nosso estudo é o interior do coração. Amém? Então a queda acontece dentro do homem e depois se manifesta para fora. Seguindo isso, então, o primeiro problema da queda que a gente tem que começar a tratar aqui é a figura da serpente e do diabo, ou de Satanás e o dragão. Geralmente a gente entende aquela serpente como uma cobra literal, que até representa o diabo e tal, mas eu quero tratar isso com vocês de forma mais específica. Amém? Um equívoco bem comum de leitura e interpretação das Escrituras começa nesse ponto: Satanás, sua identidade e como ele atua sobre a humanidade. Então a primeira coisa que a gente tem que desfazer da nossa consciência, do nosso entendimento, é reavaliar o nosso conceito do que seja Satanás. Ver e rever tudo aquilo que nós aprendemos sobre diabo, Satanás, Lúcifer, querubim, porque a queda não começou no planeta Terra. A queda começou nas dimensões espirituais, porque ele foi o primeiro a cair, e a queda entrou no mundo por intermédio de Adão e Eva. Então, quem é o protótipo? Quem é a raiz? Quem é a matriz da queda? Logo, é o diabo, Satanás. Então, a partir desse entendimento, a gente constrói, o que nós estamos fazendo? A gente vai retomando o conceito de queda para a sua base, para a sua origem. Para que eu consiga vencer o pecado, eu tenho que descobrir a sua origem.
Descobrindo a sua origem, eu começo agora a atirar no alvo certo. Eu começo a tratar com o problema na raiz dele. Porque senão eu fico mirando coisas exteriores e esqueço que a raiz do problema está dentro do meu coração. Então a ideia aqui é entender o interior. Lúcifer, desde o princípio, se rebelou contra Deus e constituiu para si um império de forças contrário à vontade de Deus. Amém? Ezequiel capítulo 28, eu gostaria que você abrisse o livro. Lembrando que você pode fazer sua pergunta aí. Se você não entendeu algo, levante a sua mão. Amém? A gente vai tentar esclarecer. Ezequiel capítulo 28, a gente parte desse princípio. Para que a gente possa entender a queda, a gente tem que entender o que aconteceu no coração desse querubim, desse que nós conhecemos como Lúcifer, capiroto, coisa ruim. Hoje é assim que a gente chama, né? Satanás, capeta, diabo. Mas você vai entender hoje que essas coisas são mais profundas do que a gente imagina. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11. O que acontece aqui? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 28, versículo 11 em diante. A palavra do Senhor veio para Ezequiel em forma de revelação. O Senhor fala do rei de Tiro, mas o ensinamento por trás é para ensinar sobre a queda do querubim na eternidade passada. Presta atenção. Ezequiel falando: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Agora vem a revelação por trás do rei de Tiro. Ele vai começar a falar da figura do querubim. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria. E tem alguma versão que está escrito diferente de sinete? Perfeito, aferidor, formosura. Tem outro que diz aí antes de formosura? Modelo. Ó, bom de ter várias versões assim: o modelo da perfeição, o sinete da perfeição. O que é mais? O aferidor da medida. Certo? Perfeito. Essas eram características de quem? Vamos continuar lendo. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Logo já não pode ser quem? O rei de Tiro. A figura do rei de Tiro está a ilustrar uma entidade maior, que teve o mesmo surto que o rei de Tiro teve. Olha o que eu continuo dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus, E claro que esse Éden não é o Éden restaurado no Gênesis, é o Éden da eternidade passada, cheio de pedras preciosas. Numa outra oportunidade a gente trata dessa primeira criação antes, do Gênesis. Olha, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, e de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados para ti. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras tu andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em? Aonde que foi achada a iniquidade no querubim? Então, qual que é o protótipo da queda? É que a iniquidade e o pecado se acham em mim. Você concorda que todas as coisas que Deus fez é bom? Porque Ele falou, depois que Ele concluiu a sua obra: eis que tudo é muito bom. Então nada na criação é ruim, logo tudo é muito bom. Mas o que acontece? Mesmo uma criação boa pode o quê? Se corromper. É aí que começa o problema da queda do homem. Então olha, ele, o querubim da guarda, chamado depois lá no Isaías capítulo 12 de estrela da manhã, ele era o aferidor da medida.
O que significa de olhar aferidor da medida? Sinete. Aferidor da medida é o modelo onde você mede todos os outros. Por exemplo, como que eu sei que algo é perfeito? Se você perguntasse para Deus na eternidade passada, Ele ia te dar esse querubim como exemplo. Esse querubim é o sinete da perfeição, é o modelo de uma criação bem feita. Olhem para ele. Mas o que a Bíblia diz? Verso 14: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, andavas sobre as pedras afogueadas. É um lugar diferenciado, é um lugar de destaque, é uma classe única, querubim da guarda. Aí o verso 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora, como que essa iniquidade causou a queda desse querubim? Porque, entendendo o protótipo, a gente entende a nossa vida, a nossa queda, o pecado que nos derruba. Então a gente tem as ferramentas certas para poder lutar contra ele. Amém? Porque qual que é a intenção desse estudo? É focar o entendimento no coração do homem. O que a Escritura diz? Que no ambiente onde abundou o pecado, superabundou, e no ambiente onde a graça superabunda, também abundou. É só inverter o texto. Se na onde abundou o pecado, superabundou a graça, significa que na graça superabundante ainda existe o pecado, porque ele estava num lugar de plena paz e santo. E mesmo num lugar de graça abundante, o que aconteceu? O pecado. Então, não é porque nós estamos na graça que o pecado não pode ter domínio sobre. Embora a graça superabundando em nossas vidas, o que acontece conosco? Nós ainda somos refém do nosso pecado. Então, mesmo o pecado superabundando, a graça superabundante, nesse mesmo esquema de graça superabundante, o pecado pode também abundar. Amém? Olha, continua a ideia do texto, verso 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o seu. Olha, presta atenção, que a Bíblia fala: o pecado se achou em ti, na multiplicação do seu comércio, seu interior. Você está vendo que o protótipo da queda, a palavra do Senhor vai mostrando que o problema é no interior. Então não é um fruto que eu comi, é algo que eu me alimento de dentro para fora. Porque não é dito que na queda dele tinha uma árvore do qual ele foi lá e pegou e comeu, não. É dito que o seu interior se encheu de maldade. Como, Johnny? Pela multiplicação do seu. Agora tem uma versão que não diz comércio. Pela multiplicação do seu. Do verso 16. Na multiplicação do seu comércio. Tem um que diz diferente? Comércio? Por que está falando isso? Porque a partir do que começou a ser gerado no seu coração, isso que nasceu dentro, ele começou a comerciar ali. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, no verso 4, que ele arrasta através da sua cauda a terça parte das estrelas com ele, porque pela multiplicação do seu comércio, ele fez com que os corações dos anjos naquele ambiente, nos corações, também brotasse o mesmo erro. Então, significa que eu posso ser uma fonte de pecado. Significa que eu posso ser uma fonte do erro. Logo, o pecado de Adão e Eva saiu e não. Continua. Na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste. Porque ele estava ocupado comprando e vendendo. Está vendo? Então, como que ele foi fazendo o seu comércio, divulgando agora o que ele sentiu no coração dele. Agora,
através disso, o coração se enche de violência. E qual que é o segundo passo? Pecastes. O que significa isso, Johnny? É que até esse momento, Deus observando e derramando a sua graça abundante, ainda o que? Através da sua graça, o inimigo podia voltar. O querubim podia se arrepender, Satanás podia o quê? Voltar atrás. Mas tem um dado momento que, de tanto você multiplicar o engano do seu coração, você se torna um com o próprio engano, a ponto de a sua conversão se tornar irreversível. Você não consegue mais. Você se torna um com o pecado. Você se petrifica com o erro. Portanto, você se torna um diabo e um Satanás. Olha que interessante. Pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Isaías. Isso aqui é para a gente entender a raiz do problema, amados. Se dessa noite a gente sair daqui entendendo isso, o mesmo conceito, falando da queda do rei da Babilônia, a mesma ilustração acontece para mostrar uma verdade espiritual. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. Lê comigo. Capítulo 14, versículo 12. Olha que interessante. Como caíste do céu, ó estrela da... Sabe da onde veio o nome Lúcifer? Você não encontra na Escritura. O nome Lúcifer é traduzido a partir dessa passagem: estrela da manhã, estrela de luz, portador da luz. Aí, o latim veio o nome Lúcifer, aquele que é portador da luz. É daqui que sai o nome Lúcifer, aquele que é portador da luz. Ou seja, ele estava num lugar de destaque, exercendo uma função de guarda no Monte Santo de Deus. E o que ele tinha? A luz. Ou seja, ele tinha que dar o testemunho da luz que ele possuía e revelar Deus para os homens, porque ele era a estrela da... Mas Jesus no Apocalipse 22 diz: eu sou a brilhante, a verdadeira estrela da manhã. Eu sou aquele que porta a verdadeira luz. Eu sou a verdadeira estrela da manhã. Por quê? Existiu outra estrela aqui. Por isso no Apocalipse capítulo 9, o dragão é chamado de uma estrela caída. Então, Johnny, mesmo eu sendo uma estrela, o que pode acontecer comigo? Por isso no Apocalipse capítulo 2 e 3, o que Jesus fala? Eu sou aquele que tem nas mãos as estrelas e os castiçais. Arrependa-te, pois senão eu vou tirar o seu lugar. Não é isso? Eu movo o seu castiçal e tiro a estrela. Da mesma forma aconteceu com isso. E qual foi a razão? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, porque tu dizias na onde? No teu... Está vendo que a Escritura aponta para dentro? Tu dizias no teu coração. E isso que ele dizia no coração dele foi o mesmo que ele reproduziu no seu comércio. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu. Porque ele estava no Éden criado, ele regia toda essa criação. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos, principados e potestades, acima da criação subirei, exaltarei o que? O meu trono. É aqui que acontece o problema. Eu quero o meu. O que é isso? É o nascimento e o surgimento do ego. Desejo de satisfazer o meu, a minha intenção. O trono de Deus está lá, mas eu quero fazer
E aonde que ele disse isso? E como que ele propagou isso? Vamos fazer o nosso reino. Vamos fazer o nosso reino. Nós não precisamos do Criador. O que nós podemos ver? Ora, porque olho nenhum viu e nem é capaz de ver. Não é isso que João fala? Já que nós só temos a revelação dele também, que tal a gente ficar com o que a gente vê e fazer o nosso reino? É mais ou menos isso. A multiplicação do seu comércio. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O que é isso? Deus fica para lá e eu fico para cada um do seu reino, cada um com a sua localização. Esse pedaço é meu. Johnny, então qual que é a raiz da queda? O ego, o desejo de possuir o reino sem obedecer o dono do reino. Qual que é a oração? Como Jesus encerra a oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal, pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, para sempre. Amém. Qual que é o mal então? É querer o reino sem o dono do reino, é querer a glória sem o dono da glória, é querer o poder sem estar na obediência daquele que tem o. Johnny, então a partir daí eu consigo entender o que aconteceu no coração daquela primeira humanidade, certo? Olha, uma historinha de um fruto de uma árvore, olha aquilo como se fosse um espelho do que aconteceu na eternidade, se revelando para nós no tempo. Tudo o que aconteceu na eternidade se revela para nós no tempo através da Escritura. Mas como que eu tenho que ler ela? Através de testemunho e revelação. Se eu me apegar à letra, eu consigo ver isso? Não. Eu vou ficar com uma árvore, uma fruta, um hominho, uma mulherzinha, uma cobrinha e vou ficar com aquilo ali. Não, filho, aquilo ali é para ensinar como que o pecado nasce no coração do homem. É a mesma coisa que aconteceu com aquele querubim, agora entrou no mundo e começou a acontecer com a humanidade. Por exemplo, a partir dessa ideia, que agora ele multiplica o seu comércio, e esse reino, estrela da manhã, cai sob o domínio do querubim, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, certo? Ele leva Jesus no alto monte. O que ele fala para Jesus? Se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos porque a mim me foi dado. Não estava sob o governo dele, o domínio dele? Ele mentiu ali naquela hora? Não, senão Jesus falou: somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, sai essa entidade de fora e sai esse desejo de dentro. Poxa, é assim que acontece o problema. Então, quando você for repreender o diabo fora, repreenda primeiro a serpente que está dentro, porque daí ele não vai ter o que usar dentro de você. Lembra? Ele só usa o sentimento que ele despertou. Se em você não tiver o sentimento do ego, não haverá nada em que o inimigo poderá usar para te derrubar. Por isso que o sentimento oposto ao egoísmo é o altruísmo, que é o sentimento de Cristo. Embora, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, se fez carne e habitou entre nós. Agora o diabo, não sendo querido, então do lado você tem um Espírito Santo, que sendo, deixou de ser, e um que não era, queria. Você cai quando você quer ser o que você não é, e não foi feito para ser. Mas você cresce quando você está debaixo da autoridade daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Miguel, no livro de Judas, ele sabia muito bem disso, por isso que ele não repreende Satanás. Lá em Judas, os dois discutindo acerca do corpo de Moisés, mas Miguel aparece para ele e fala assim: que o Senhor te repreenda. Por quê? Miguel, da mesma patente, se ele encarasse o inimigo naquela hora e o repreendesse, ele estaria caindo da autoridade de Deus,
porque a repreensão pertence a Deus, o poder é de Deus, a autoridade é de Deus, quem condena é o próprio Deus. Então Miguel falou assim: para você eu não vou falar nada, porque no momento que eu te condenar, eu caio da mesma maneira que você caiu. Então, que o Senhor te repreenda. Vai para lá, Satanás. O próprio arcanjo Miguel nos ensina esse princípio. Essa passagem de Judas é quando Miguel luta pelo corpo de Moisés. Eles estão discutindo a respeito do corpo de Moisés. Aí Satanás vem para encarar Miguel. Ele, o que ele faz? Não, o Senhor te repreenda. Aí naquela hora ele vence a batalha, porque ele está debaixo da autoridade. Amém? Vamos continuar? Olha, então a partir dessa ideia ele forma o quê? O império das trevas, um coletivo diabólico, através da queda. Por exemplo, a partir daí, ele passou a ser chamado de adversário, que no hebraico significa Satã. É a primeira vez que isso aparece ali, Satã, adversário. Então, Johnny, eu chamo de Satanás, de diabo, mas isso é só uma designação para mostrar que ele é adversário. Não fique com esse nome, entenda o significado do nome. Todas as vezes que esse nome aparece, Jesus está dizendo assim: tudo o que está acontecendo, quando esse nome aparece, é com o adversário, porque ele se colocou contra, em oposição. A partir daí, por isso, nas Escrituras, a figura do diabo aparece como origem e representação de todo o mal. A partir dessa ideia, agora, tudo o que aparece na Escritura tem como origem e representação o diabo como sendo a expressão do mal. Origem, porque Lúcifer foi o primeiro ser a se rebelar contra o Criador, vindo a se tornar o pai da mentira. Então, como que ele multiplicou o seu comércio? Através da mentira. O pai da mentira e homicida. Assim se tornou a matriz de uma consciência caída. Por exemplo, João no capítulo 8, olha que interessante. João no capítulo 8. E ver como que a gente se torna, como que a gente cai. João capítulo 8. Versículo 44. Olha que interessante. Vamos ler do versículo 32, que todo mundo conhece. João 8, 32. Olha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Beleza, aí o texto continua. Responderam-lhe os judeus, os fariseus que estavam ali: somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Como dizes sereis livres? Amém? Jesus fala, presta atenção. Conhecereis, João 8, 32, eu já estou no versículo 33. Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas os fariseus que estavam ali, os discípulos, o que eles falaram? Como que a gente vai ser livre se a gente nunca foi escravo? Está entendendo a ideia? Como é que você é liberto do quê? Eu nunca fui escravo. Porque na cabeça deles, escravo é o quê? Ser um servo de alguém. E eles não eram isso naquela época, embora o Império Romano dominava sobre eles. Mas olha a mente de Cristo. 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do... Então Jesus introduz o quê? O pecado aqui como base da escravidão. Agora continua. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Aí o que está acontecendo? O querubim primeiro ficou na casa? Não, porque ele se tornou escravo do... refém do seu próprio, por isso ele não ficou na casa. A ideia de pecado, a ideia de raiz, Jesus começa a desenvolver com esses camaradas.
mostrando que tanto que aconteceu nele, acontece com a gente. Olha a ideia: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu. Nossa, olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está retomando a ideia lá da eternidade passada. O que Jesus está falando para nós? O que eu estou falando aqui, lá eu vi junto do meu Pai. Eu já vi isso aqui acontecer. Está entendendo? Jesus fala: o que eu vos digo, eu vi junto do meu Pai na eternidade. Isso não é novo, ele vai demonstrar. Olha, versículo 39. Então, versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes do vosso. Então tem dois pais aqui. Um pai é o Deus Criador e o outro pai, ele vai explicar agora. É o pai que gera o quê? O problema da queda, que gera o problema do pecado, que gera o problema da escravidão. Prestar bem atenção até ver que o primeiro pai é como o Senhor e Deus em letra maiúscula. Exatamente. E o segundo pai É letra minúscula. Porque olha que eu dei continuar no verso 39. Então eles responderam, os fariseus: nosso pai Abraão. Disse Jesus: bom, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Significa que se eu tenho um pai, a minha obra tem que refletir a quem? Meu pai. Logo, embora eu chame Deus de pai, mas se as minhas obras não for como a de Deus, a de Cristo, o que acontece? Significa que ainda estou nessa filiação, não está muito certo, né, vida? Porque eu sou fruto de uma árvore, e o fruto demonstra quem é? A árvore. Poxa. Então o que esses fariseus? Vocês demonstram outra coisa. Vou dizer, 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Olha a ideia: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai, e é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então qual que é o problema aqui? Vocês não conhecem Deus. E a razão da ignorância de vocês é porque o coração seu já está cheio de outra coisa. Ou seja, vocês já têm outro pai. Vocês nasceram de uma outra raiz. Vocês estão andando não na verdade, mas na verso 43. Qual a razão por que não compreende a minha linguagem? Olha Jesus conversando. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 44. Vós sois do diabo. Verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do coração dele. Ele, o diabo, foi homicida desde aonde? E Jesus viu isso lá? Por que Jesus não queimou ele? Por que Jesus não destruiu ele? Porque a misericórdia dele opera, aguardando que os filhos da desobediência se arrependam, até para com o diabo Deus não se ressente do mal. Esse é um princípio do nosso Pai. Todas as vezes que você age pela mentira, e pelo engano, e o homicídio, que é o que acontece, você começa a matar, e se matar, você está demonstrando uma outra filiação. Agora, o próprio Deus não age dessa forma.
Então, para conhecer o meu Deus, eu tenho que olhar para as minhas atitudes, porque elas têm que expressar quem o meu Deus é, senão eu não consigo refletir Deus. Vós tendes o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer meus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é. Então quem que é a base da mentira? Quem que é o protótipo? Quem que é a matriz? É o próprio diabo. Então, ele fala do que é próprio dele. E se você quiser igual, você vai se tornando filho dele. Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, ele é o criador de uma nova consciência que opera através do ego, do pecado, da escravidão, do homicídio e E esses camaradas aqui eram filho dele, portanto eles eram Satanás e diabo. Está vendo como que essas coisas acontecem dentro de nós? A gente tem que se atentar para isso. Então ele é também a representação do mal. O diabo, embora seja mal, e aqui é uma coisa que a gente tem que destacar, embora ele seja mal, ele não é a razão de todo o mal. Ou seja, ele é mal? É, mas sou eu que faço a maldade. Esse querubim está num determinado lugar, e sou eu que xingo meu irmão, sou eu que brigo com o meu próximo, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. Então, embora ele seja mal, ele não é aquele que causa todo o mal através de mim. Significa que o quê? Eu também sou uma fonte de maldade, à medida que eu vou me tornando filho do diabo. Só que eu só tenho uma dúvida sobre essa passagem. Sabemos que os fariseus, eles não eram pessoas leigas. E eles estudavam a lei. Então, tipo assim, o que levou a eles a não obter a verdade? O que a gente falou na aula passada, o apego à letra morta e não entender o espírito por trás da letra. Isso o que aconteceu com ele? Eles criaram o próprio sistema, o próprio reino e se distanciaram eles fizeram o que o diabo fez lá em cima. Vou para a banda do norte e vou fazer o meu. Como se a gente tivesse parado nesse século aqui. Como se a gente fosse ilusão lá atrás. Exatamente o que a gente parou parou aqui. Porque hoje a igreja, ela cresce multiplicando os seus comércio. Não é triste isso? Mas vamos seguir. Agora, o que acontece? Um problema que a gente tem que prestar atenção. Tudo é jogado na conta do diabo, como se os homens não fossem os principais responsáveis por suas próprias obras malignas. Aqui, faz-se necessário, portanto, entender o que o termo Satanás é, um substantivo com valor de adjetivo, cuja raiz traz a ideia de adversário, aquele que se opõe. Vou dar um exemplo. O mesmo acontece com a expressão diabo, cuja acepção é opositor. Nesse sentido, todo aquele que se torna adversário de Deus e se põe como opositor da verdade é fatalmente diabo e Satanás. Quer ver um exemplo? Mateus 16, 23. Vamos lá, Pedro. Se a morte do cordeiro da aliança tinha sido realizada na eternidade, o querubim não conhecia esse plano que ia desfazer o império das trevas. Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas eu tenho para mim que não. Porque na eternidade, tudo o que aconteceu na eternidade passada se revela como verdade plena no tempo. Por isso que o próprio Paulo vai dizer que os anjos assistem o nosso viver e anseiam pelas coisas que hão de se revelar. Ou seja, do mesmo modo como nós somos ignorantes, eles também
não são criaturas dotadas de perfeito conhecimento. Ele era um símbolo de perfeição, mas ele não era a própria perfeição. Então, Ele achou que ele ia ter uma chance. ele achou, Então, na ignorância dele, o que ele fez? Ele constituiu para si um reino. Na ignorância humana, o homem se distanciou de Deus e construiu para si um reino, o mesmo processo, por causa da ignorância. E como que eu resolvo o problema da ignorância? Dando conhecimento. E é isso que Jesus falou. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi um acidente. Porque eu preciso do conhecimento do bem e do mal para poder discernir o que é bem e o que é mal. Então, qual que é o erro? A gente vai chegar já já. Mateus 16, 23. Olha o que diz, que interessante, ó. 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Olha na mão de quem que Jesus ia sofrer: dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, não é da casta religiosa? E o que aconteceu no templo não reflete o que aconteceu lá em cima? Significa que o próprio Deus foi o que? O seu nome foi manchado tanto no céu como na. Por isso que a oração do Pai Nosso começa assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso. Por que santificar o nome de Deus? Que Deus já é santo. Porque mancharam o seu nome, Pai. Sujaram a sua imagem, multiplicaram o comércio a seu respeito, e o Senhor não é aquele que falaram tudo. Então Jesus veio para desfazer as obras do, acabando com esse comércio. Problema sério isso. 22. Pedro, chamando-o à parte, começou o quê? Repreendê-lo. Alguém diz ao contrário aí? Pedro 22, chamando à parte. Chamando quem à parte? Jesus. Ele pega no braço de Jesus e fala: vem cá. E começou o quê? Tem alguma versão que diz diferente aí? Não? Então olha só, Pedro chama Jesus à parte e fala o quê? Começou a repreendê-lo. E na minha versão diz assim, ó: e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. O que Jesus falou? Eu vou para Jerusalém e eu tenho que morrer para salvar. O que Pedro faz? Não. Olha a ideia. Dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. É errado o que Pedro falou? Não. A intenção é boa? É, mas olha o que Jesus fala para ele. Verso 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda-te de mim. O Satanás, querubim caído, estava ali? Ou foi Pedro que se tornou opositor, portanto se tornou Satanás naquela hora? Ele se fez como pedra de tropeço. Ou seja, naquele momento ele se pôs contra a vontade do Cristo. Ele se colocou contra a vontade de Deus. E portanto, opositor, que é o adjetivo Satanás e diabo. Então Jesus falou assim: desse jeito, Pedro, se opondo à minha palavra, você se torna diabo. Sai para lá, Satanás. Embora Jesus chamou Pedro de Satanás, Pedro se tornou um dos pais da igreja. Então, momentos em nossas vidas, nós corremos o risco de ter ações e condutas que refletem o diabo e Satanás. Porque essa palavra, ela é um adjetivo, um substantivo com valor de adjetivo. Ou seja, substantivo porque tem um ser que representa isso. Mas à medida que as outras criaturas copiam esse ser, ele também vira adjetivo de várias outras pessoas. Por exemplo, aí ele diz: atrás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitam das coisas de Deus, mas sim das coisas dos. Ao verso 24: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim,
Vamos transliterar isso aqui, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se o próprio. Se alguém quiser vir após mim, não pode ser diabo. Se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo, significa que o seu próprio eu vira uma serpente, vira um Satanás e um diabo. Então negue isso daí, filho. E vem. Porque é só falar que eu vou morrer por causa de Deus, que a minha serpente vem e fala, não. É ou não é? É só falar que eu quero me doar mais para a alma de Deus, que a minha carne aflora e fala, não. Porque é a serpente do meu ego, que tem a natureza de diabo e Satanás. Quer ver outro exemplo? João 6,70. Vamos lá, Dado. Nessa base aqui, para entender igual como eu consegui expulsar aqueles demônios, onde eles falam certas castas de demônios, eles com jejum e oração. Eles estavam no processo de expulsar, que o ego começou a subir, chegou um momento em que ele joga, eles não conseguiram expulsar. Exatamente. O ego subiu, eles perderam a vida. O contrário também é verdadeiro. Você lembra quando os 70 discípulos voltam? Senhor, então vamos, demônios se nos sujeitam. O que Jesus fala? Eu via Satanás como um raio caindo do céu. Que lapada, cara. Chegaram alegrinho. Os demônios se nos sujeitam. Jesus falou assim: é nesse princípio do orgulho que o diabo caiu. E é rápido como um raio. O orgulho precede a... Porque o orgulho procede do coração e egoísmo. Então a nossa grande batalha contra o nosso ego. João 6,70. João 6,70. Olha isso. Você lembra aqui que Jesus faz um discurso, aí a multidão vai embora? Aí fica os 12, certo? Aí Jesus fala, vocês também não vão? Aí Pedro fala, ó, o mesmo Pedro que se opôs depois da frente. É assim com a gente. Pedro fala assim, ó, não, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus deve ter falado, você está matando a serpente. Você está vencendo o diabo. Aí vem aqui, ó, verso 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi no número de 12? Eles é uma pergunta, certo? Sim. Contudo, um de vós é? Aí o verso 71. Referia-se ele a Judas. Por quê? Porque era quem estava para? Aí o adjetivo: traidor, acusador, opositor, diabo e Satanás. Viu como a gente pode se portar como? Ah, não, Deus, naquele momento o diabo entrou no Judas mesmo. Não, querubim, serafim, não incorpora ninguém. Ali é para mostrar Jesus ensinando que a partir de nós essas coisas podem sair e mostrar. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, se você quiser anotar aí, é agora o Satanás, a consciência coletiva. Ele não é meramente um ser individual. Existe. O querubim caído, sim, Lúcifer, o diabo, Satanás, existe esse ser, mas ele também é coletivo. Amém? Por exemplo, a igreja não é o coletivo do Cristo? Ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. Então a igreja não é o Cristo coletivo? Então aqueles que se tornam o corpo do diabo são o quê? O diabo coletivo. Mas só que a gente faz o que, varão? A gente tenta lutar com o diabo que está fora. Esse que é o problema. Sabe, a gente fica querendo desfazer a macumba que está lá na esquina. Não, cuida primeiro da serpente do seu coração. Cuidado com ela. Senão ela vai enganar você. Ó, João Batista, quando ele ia batizar, ele chamava os outros do quê? À toa? É à toa, ele estava bravo, estava xingando os outros, não. João Batista tinha uma revelação que não ninguém tinha. Raça de víbora, vocês são filhos, ó, vocês estão na mesma linhagem da serpente lá de trás. Portanto, vocês são raça de cobras, raça de víboras, raça de serpente. Mas até para essa raça ele diz: arrependei-vos e produzir frutos dignos de
Arrependimento, poxa. Todos nós, da nossa natureza carnal, pertencemos a essa raça de serpentes. Mas o que acontece com o arrependimento? Você começa a mortificar ela. Essa sempre foi uma dúvida minha sobre João Batista e como ele revelava o Espírito por trás da letra, e não aqueles que estudavam mais que eles conseguiam enxergar. Igual assim, a gente sabe que Paulo, a sabedoria foi dada a ele, direto de Deus. E com João Batista, porque Jesus fala que ele é o maior entre a mulher. Então, da onde ele recebeu esse Espírito? João Batista, ele era o profeta. O profeta tem contato direto. Ele era profeta, profeta só, como é que é? Entendeu? É na hora. Entendeu? O profeta, ele é chamado justamente para isso. Todas as vezes que um rei de Israel estava no pecado, o que acontecia? Ele levantava um profeta, levantava os olhos. Direito de um profeta é essa voz. Então o profeta recebe a revelação. E também naquele período já tinha as escrituras. Muito provavelmente o Batista também era filho de sacerdote. Muito provavelmente ele já estudava. Amém? Vamos continuar? A parte 2 é assim, ó. Satanás é uma consciência coletiva. Por exemplo, no Apocalipse 12, 9, Satanás é chamado de grande dragão e antiga serpente. Mas como a serpente se tornou um dragão? Olha, Apocalipse 12, 9. Deixa aberto aí. 12, versículo 9. A serpente original do Gênesis se desenvolveu e ganhou forma de dragão, visto que milhares de consciências a ela se uniram. Enquanto tal adversidade se espalha por vários corações, temos o grande dragão. Qual que é a ideia aqui? Como que de uma serpente, Satanás é a antiga serpente, vamos lá ler, versículo 9, isso aqui acontecerá no futuro, e foi expulso o grande dragão, a antiga, o que João está falando para nós no Apocalipse? Esse que hoje é dragão, ou que no futuro se torna dragão, já foi uma. Como que de serpente ele se torna dragão? Ou seja, a serpente cresceu, não cresceu? E como que a gente define esse crescimento da serpente? Logo que na multiplicação do seu comércio, vários seres começaram a ter a mesma. Então, um coletivo de serpente cresce e se transforma um dragão. Está vendo que ele, enquanto serpente, é uma consciência, um querubim, mas enquanto coletivo ele é um dragão. Então o Apocalipse fala para nós, a antiga serpente foi se alimentando, foi se alimentando, foi se alimentando, foi se alimentando durante a história, que ela chegou no ponto de se tornar um. Então, o que é o dragão vermelho do Apocalipse? É o império de forças do diabo, regido por esse querubim, pelo falso profeta, pelo anticristo e por todos aqueles que receberam o sinal na testa e na. Então é um coletivo de diabos e satanás. Não sei nem se satanás está certo, mas é um coletivo. Enquanto o diabo, aqui ele é uma consciência individual, ele é chamado de serpente, mas à medida que ele se espalha nas muitas consciências, ele se torna um grande. Por exemplo, você lembra quando João Batista falou assim para Jesus, falou de Jesus, é necessário que ele e que eu? O que João Batista está falando? Que Jesus tinha que crescer e ficar com 2 metros de altura, ou que Jesus tinha que crescer de uma outra forma? Então, como que Jesus cresce? Quem sabe? Como que Jesus cresce? No nosso interior. No nosso interior. Sim, mas como que? Na coletividade da igreja. À medida que muitas consciências começam a adotar a consciência de Cristo, o Cristo se move. É ou não é assim? Hoje nós temos um corpo coletivo aqui. À
medida que Cristo cresce, Cristo cresce na proporção que a igreja cresce. Então, a multiplicação de várias consciências cristãs é o crescimento do próprio Cristo, e a multiplicação de várias consciências malignas é o crescimento do próprio diabo. Então, do lado a gente tem o cordeiro se tornando um leão, e do outro lado a gente tem uma serpente se tornando um dragão. De um lado a gente tem uma cidade sendo construída até se tornar a Nova Jerusalém, e do outro lado nós temos uma cidade sendo construída até chamar a Grande Babilônia. De um lado nós temos o Espírito Santo arregimentando pessoas para si, e do outro lado nós temos o espírito da Grande Babilônia, da Jezabel, daquela que se assenta sobre 7 montes, aquela que dá de beber do seu vinho para todos os reinos da terra, crescendo e se desenvolvendo até se tornar grande prostituta. No Apocalipse nós temos uma mulher santa, virgem e adornada, e nós temos uma mulher vestida de ouro, de púrpura e prostituta. 2 espíritos, 2 cidades, 2 coletivos, 2 forças atraindo para si mentes e corações. Por isso que os servos de Deus também têm o selo do Pai na fronte, e os servos do inimigo também têm o 666 na alma. Poxa, e eu estou lutando contra quê? Contra o que está fora, mas a raiz do pecado está dentro. Olha, Tiago, né, um exemplo, Pedro, quando afirma que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, certamente ele não quer ensinar que o diabo é onipresente, porque onipresença é um atributo só de... Então por que Pedro fala que o diabo está sempre ao nosso derredor, bramando como leão para nos tragar? Esse é um versículo conhecidaço, né? Então como é que a gente entende isso? A partir de tudo que foi dito aqui. Verdade, esse nosso próprio desejo. Pronto. Como que o diabo está o tempo todo ao meu derredor? É claro, filho, a serpente está dentro de mim. O meu ego, a cada instante, a cada esquina, eu tenho que escolher entre a árvore da vida ou entre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E todas as vezes que eu opto pela outra, o que acontece? Eu vou seguindo, vou caindo na garra desse leão. Ou seja, o querubim caído, ele pode estar ao seu derredor e ao meu derredor ao mesmo tempo? Não, porque ele não é onipresente. Mas Pedro diz que ele dá. Como? Através desse espírito que nos serve, ou dessa tentação que sai de dentro. Por exemplo, Tiago, em sua epístola, ele afirma: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago capítulo 1, versículo 14. Eu já vou caminhando para o fim aqui com vocês, para o fim. Tiago, lembra que a gente está falando da queda, né? Tudo isso é a raiz e a base do que nos derruba. Tiago, olha que interessante. Esse Tiago que é o irmão de Jesus, né? Então ele sabe o que ele está falando. Esse Tiago que é o irmão de Jesus Cristo. Tiago 1,14, olha o que ele ensina para nós. Interessante, ó. Tiago 1,14. Vamos ler desde o 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém. Se Deus tentar alguém, o que aconteceu com Deus? Ele caiu em tentação. Então vamos pensar agora, lá no Gênesis. Aí talvez seja, pode ser até um pouco chocante, porque é muito distante do pensamento tradicional que eu vou falar para você agora. Lá no Gênesis,
Deus coloca uma árvore lá, mas vamos só pegar a imagem, e fala para o homem assim: não come, se você comer você vai. Mas Deus é o que? Onisciente. Ele sabia que o homem ia comer? E se Deus sabia que o homem ia comer, ele fala para o homem não comer, o que ele queria então? Matar o homem. É isso? É claro que não. Mas essa é a lógica. Não é a lógica? Não é a lógica? A lógica, vamos pela lógica. Deus fala assim: ó, vou colocar uma árvore aqui. Você não pode comer, mas eu sei que você vai comer. Mesmo assim, sabendo que você vai comer, eu faço. Se você comer, você vai morrer. Mas eu sei. Agora, você está vendo como é que eu não posso pegar a letra pela letra? Porque senão eu vou cair na conclusão que Deus é o criador do mal. Porque ele tentou Adão e Eva, mas ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Deus trabalha dessa forma, filho. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não está para demonstrar quem errou, como é que errou, se Deus, se não. Ali é para mostrar o que acontece no coração do homem, como que ele se afasta a Deus a partir do momento em que ele adquire a consciência do bem e do mal. Ele tem que fazer uma escolha. O que é dito acerca de Jesus? Lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 7, que quando ele deixasse de comer pão e leite, ele crescesse, ele teria que escolher entre o bem e o mal. E ele escolheu a verdade, a justiça e a bondade. Por isso o apóstolo Paulo chama ele de último Adão. Ele fez o correto, trouxe a verdade e ensinou o caminho para desfazer as obras do diabo. Ninguém ao ser tentado diga: estou sendo tentado por Deus. Não, Deus a ninguém prova, porque ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. 14. Ao contrário. Bom, o que é o ao contrário disso? Já que Deus não tenta ninguém, da onde que vem a tentação? Essa é a pergunta. Ao contrário, da onde que vem a tentação? Ao contrário, verso 14: cada um é tentado pela sua própria. Quando esta o atrai e seduz. O que na historinha pedagógica do Gênesis atraiu Adão e Eva? A serpente. O que seduziu Adão e Eva? A serpente. O que trouxe ele para... Não foi a serpente? Agora, a serpente estava dentro ou estava fora? Ah, Johnny, você está mexendo com as coisas que não pode mexer. Ele simplesmente criou Satanás, coisa assim, surgiu esse sentimento quando ele era isso, antes daquele mundo, surgiu dentro do homem. Então, eu posso entender como existia uma serpente, assim, pode entender. Mas o que é o tema do nosso curso? Aprofundamento espiritual. Então, tanto faz se a serpente estava fora ou estava dentro. O que eu sei é que toda tentação procede do meu próprio. Pronto, eu não posso brigar com isso. Logo, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto, tinha um diabo lá fora ou Jesus estava lutando contra a sua própria carne? As duas coisas podem ser verdadeiras. Tanto pode estar lá o querubim caído tentando ele, como ele estava ali para não se render à sua. Então ele ensinou para nós como romper com a sua natureza carnal, vencer a sua serpente e crucificar na cruz. Sabe quando que ele disse isso? Nicodemos, assim como Moisés ergueu a serpente de madeira no deserto, serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem também será levantado, e quando eu for pregado na cruz, eu atrairei todos para mim. Eu vou ser o primeiro a crucificar a serpente, vou abrir um caminho para que você consiga crucificar ela também. Porque a palavra Messias no hebraico e serpente é a mesma tradução. Veja, Jesus foi o primeiro homem ungido por Deus, plenamente cheio do Espírito Santo, que mortificou a sua carne e portanto venceu a sua própria serpente e abriu um caminho na nossa consciência, mostrando para nós como vencer a serpente do nosso interior.
Porque o que ele dizia? Eu não vim fazer a minha, não vim fazer o que eu, não vim falar o que eu, não vim andar do jeito que eu. O que importa não é o eu, o que importa é o único eu sou, que é Deus. Só existe um eu sou. Você, nós não somos eu, nós somos um coletivo. O único que é eu sou é o próprio Deus. Então nós deveríamos nos relacionar mais na base do somos, né? Ou para a gente se ver mais como parte um do outro, do que eu, do que para mim, meu, porque tudo isso é o princípio do ego. Vamos caminhar para o fim? Então ao contrário, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, o seu desejo. Quando essa o atrai e o seduz, ao processo da queda. Então, a cobiça, depois de haver concebido, o que o Tiago está falando? Depois que você teve relação com a cobiça, ele não está usando aqui uma relação entre um casal de gravidez. Depois que você teve relação com a cobiça, o que ela fala? Depois de ela ter concebido, ela dá a luz ao pecado. Onde é que o pecado nasceu lá no Gênesis? Depois que a cobiça no coração de Adão e Eva produziu. Onde é que o pecado nasceu na eternidade passada? Depois que o ego gerado como serpente no coração do querubim. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, até o nascimento do pecado tem reversão. Porque todos nós pecamos, então todos nós passamos por isso. O problema é quando o pecado é consumado. Se ele se consumar em nossa vida, significa que nós nos tornamos um com o próprio diabo. Por isso que Jesus fala que o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Só vai para o lago de fogo quem é anjo do diabo. Quem se torna um com ele. Vamos terminar? Aí vem o ponto 3, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acho que já não precisa nem falar tanto. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento, pela própria designação, indica a fronteira do conhecer e o não conhecer. Alguns acreditam que Deus teria imposto ao homem uma restrição de não comer daquela árvore, sob pena de sofrer um castigo da parte de Deus, que não pode suportar o mal. Isso a gente já falou aqui. Amém? Agora, como entender então o episódio do Gênesis 3? 5 minutos eu termino. A árvore do conhecimento representa, no âmbito da experiência humana, a árvore do conhecimento representa, na experiência humana, um momento histórico em que o homem se torna consciente de si mesmo, do mundo e de Deus. Então, Johnny não comeu um fruto, não para com isso. O que importa é que ele se tornou consciente e ele usou do conhecimento do bem e do mal para sair do jardim. Por quê? Olha a consequência disso. A árvore da vida, o que tinha no Gênesis? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e do lado estava a árvore da vida. Então, eu tinha que usar o conhecimento do bem e do mal para me aproximar da. Mas o que o homem fez? Saiu da casa do pai. É o mesmo quando Jesus conta a história a parábola do filho pródigo. Ele sai da casa do pai. Aí acontece toda sorte de mazelas. Por exemplo, a gente vê que Jesus é a própria árvore da vida, é a videira verdadeira, é o pão vivo que desce do céu. Então ele fala: aquele que comer de mim não morre, mas vai ter vida. Então, como que eu me alimento do Cristo? Ele é a materialidade, ele é o significado daquele significante lá atrás da árvore da vida. Ou seja, eu tenho que usar o conhecimento do bem e do mal para me aproximar de Deus, para me se alimentar do próprio Cristo.
Senão, o que acontece? Eu vou sendo tomado por outro desejo do meu coração, eu começo a se afastar do Criador. A partir desse entendimento, percebemos que todo problema ocorre no coração do homem. Porque o que Jesus disse lá em Marcos 7,15 e Marcos 7, 21, 23. O que ele diz lá? Não tem um episódio lá, os seus discípulos comem sem lavar a mão. O que Jesus fala? Não, o que entra pela boca vai para o estômago e depois é jogado no esgoto. Jesus deixa para ficar bem claro. Não, mas o que sai do coração do homem, isso contamina. Porque do coração procede o engano, a maldade, a idolatria, a prostituição. São essas coisas que tornam o homem impuro. Então Jesus apontou o centro e a causa do pecado como tendo origem no coração. Da mesma forma que teve origem no coração do querido. Mas também está dentro do homem a solução. Ou seja, do mesmo jeito que em nós existe essa serpente, dentro de nós também está o reino do céu. Que Jesus fala, o reino do céu está dentro de... Então, em mim tem a árvore da vida e em mim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu faço com essas duas árvores? Jesus falava acerca de suas palavras, que são espírito e vida. Assim como o alimento material me nutre, o mesmo ocorre com o espiritual. Então, eu tenho que agora fazer uso da árvore da vida, para que eu cresça espiritualmente e esteja forte o suficiente para poder vencer a minha carne, que é a própria serpente. A partir da queda do homem, a humanidade se vê como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Quando o homem cai, o que Deus fala? Agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do... O homem agora é como Deus? Não, mas ele se acha como Deus. Agora ele vive segundo a sua interpretação do que é bem e do que é mal. Então eu não preciso da luz que procede de Deus, eu tenho a própria luz. Aí Jesus vem e fala assim, cuidado para que a luz que esteja em ti não seja. Cuidado com o seu próprio conhecimento, porque ele pode se tornar para você a causa do seu tropeço, o seu ego, o espírito da serpente falando de Deus. Tal disposição perversa resultou numa crescente degradação moral. A acusação, depois da queda, a acusação. Ou seja, Deus, a mulher que você me deu, que me enganou. Aí começa a acusar o próximo. O que vem depois da acusação? O homicídio. O que acontece? Caim mata. Tudo lá no Gênesis. A vingança. Agora, as pessoas começam a se vingar e matar uma as outras. A maldade, a violência e a rebelião em toda a terra. Gênesis 6, verso 5, Gênesis 11, do 1 ao 4. O homem agora se junta, se reúne e fala o quê? Depois do dilúvio, quando chega no Gênesis 6, o que fala? E toda a terra estava cheia de maldades. Porque é a consequência da queda. Toda a terra estava cheia de maldades. Então vem o dilúvio. Passa o dilúvio, os homens agora se agrupam e constroem a torre de Babel. Vamos construir essa torre com a nossa força, do nosso jeito, segundo o nosso entendimento, para que se vier um dilúvio, nós consigamos sobreviver. Então nós nos tornamos o provedor da nossa própria salvação. É o espírito contrário ao espírito de Deus. Aí Deus vem e faz o quê? Confunde as línguas. Porque ele fala, agora o homem, tudo que ele faz de forma coletiva, ele vai conseguir realizar. E o que acontece em Atos capítulo 2? A confusão que foi feita lá atrás, o Espírito Santo desce para desfazer aquela confusão.
Todas as milhares de línguas de outros países e nações que estavam ali ouviram na sua própria língua o Espírito Santo falando. Sabe aquela confusão lá de trás? Eu começo a desfazer hoje, porque a verdade vai crescer e eu vim para desfazer as obras do diabo. Amém? Então esse é o problema da queda, e na próxima aula o tema é hamartia. Amém? Hamartia é como o pecado opera em nós e o que significa pecar. Então a gente está